Fala pessoal, boa noite. Não tem ninguém ainda, meu amor. Pode ficar tranquilo. Eu vou pegar sua ordem pra... Amor, como que eu chamo ele? Calma aí que eu já vou te falar como é que vai chamar ele, tá? Só um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó. Não, amor, tá bom. Também não tá escuro, não. Não, mas é porque fica Amor, escuro só pra quem como tá... que eu chamo ele aqui, amor? Não, eu já vou pegar. Calma, porque isso é isso. Eu vou extensão aqui pra... Aqui. Aí ele tem que entrar na live. Já entrou? Ele? Aqui, ó. O Fabiano entrou. Ok, você vai entrar aqui. Fabiano bem, Ó, aí tu convidado. vai aqui, ó. É só ele aceitar o convite ali pra... Oi? Deu certo. Fala, Fabiano, boa noite. Boa noite, tudo bem? Ótimo. Ok. Só passando aqui. E aí, meu amigo, no caso do pessoal tá entrando, Tá chegando. né? No caso de aos poucos aí vai chegando. Fala, galera, boa noite quem entrou aí, né? Estamos aqui, né, com o senhor Fabiano, a gente falar sobre, no caso da parceria, né, Nano Roche, Nano for You e a RS Consultoria, e falar sobre, né, algumas pesquisas novas que a gente está pesquisando, fazendo aí. Tamo junto. Daqui a pouco a gente dá uma explicada aí pro pessoal da novidade. Beleza, tem, né, algumas ali só, né, mas aos poucos aí a gente vai deixando daí, no caso ali, o canal mais cheio, né, no caso ali, e À ajudando, vontade, quando Fabiano, quiser. né? E ajudando. Tem no caso do seu Giovanni ali, né? Esperar um pouquinho para a gente, né? Tocar e iniciar, né? Maravilha. Como Beleza, é que Fabiano? tá a temperatura? Aqui, cara, fez na parte da manhã, fez no caso ali um ventinho, Fabiano, gelado. De tarde já fez um, né? No caso de um pouco, né? No caso de um pouco de sol, já tá, né? Tecnicamente calor, tá uns 24 graus aqui. É que aí, pra ti aí, cara, né? 24 graus é muito calor, né? É praia. É muito calor, né? Né? 20 graus já dá praia. Com certeza, com Hoje certeza. de manhã tava uns 14, 15 graus, agora deu uma melhorada. Se fosse mais final de dia já gela de novo. Deu E, uma gelada. Para vocês, né? Para nós deu normal. não, com certeza. No caso ali, essa semana, quinta-feira tá marcando bastante chuva aqui em Londrina, Ah, né? é? Tá marcando aqui bastante chuva aqui, né? Aqui em Curitiba não tem chovido muito, né? Ultimamente tá meio seco. Entendi, entendi. Bom pra fachada, né? Bom para pintar. Com certeza, com certeza. E, né, tecnicamente, no caso ali, essa moda, né, no caso ali, essa abordagem mais forte né, de produtos emborrachados, produtos daí, no caso ali, hidrofugantes, né? Isso daí, no caso ali, é a pegada, né, que o pessoal tá fazendo bastante, né? Ah, é, por causa de tudo que vem acontecendo no mercado, né? Muito problema,
muito problema de fachadas, né? sim, Infiltrações, mofo, bolor. sim, Então, se tornou um problema no Brasil, né? Maresia, principalmente. O Brasil é muito grande, na verdade, né? Se vai lá para cima, chuva e 6 meses de calor, né? Imagina, com se pega certeza. uma superfície marcada durante 6 meses, depois 6 meses seca, né? É, Com dilatações e temperatura, fora a sim, variação térmica, né? sim, sim, Isso, às vezes a gente pensa, mas lá em Tocantins, né, onde a gente está com a operação, sim, mas não chove. Mas à noite, de dia faz 45, à noite faz 25. É certeza, calor, com de certeza, graus de diferença. com certeza. E assim, né, se tu pegar, no caso do Sul mesmo, pegou a capital do Paraná, Joinville e outras, né, no caso de outras cidades bastante, no caso ali, úmidas ali, né, de manhã faz sol e de tarde já cai um, né, no caso de um pé d'água, né, Sim. tanto que, né, são, são no caso ali os lugares ali que são tecnicamente laboratórios, daí no caso ali é céu aberto, né, e aí tu vê conforme no caso da tinta tem que fazer toda essa performance, né, Principalmente a performance técnica de não deixar a umidade tem passar, mas preparação, deixar ela sair. Que é um sim, dos assuntos interessantes aí que nós podemos ter aí no decorrer. né, em questão no caso ali a superfície, né, eu acho que, né, no caso ali estamos já, né, assim, bastante bagagem nisso, né, falando nesta situação, que a preparação da superfície, no caso ali, ela é importante, né? Sim, para poder ter uma performance técnica, né? Isso mesmo. Se você usa borracha líquida, beleza, ele não entra, né? E Sim, sai com a umidade, né? certeza, certeza, com certeza, né? Tá com, né, 14 pessoas ali, né? No caso, eu acho que dá pra gente já iniciar, né? No caso de algum bate-papo, qualquer coisa, né? Daí a gente volta também. O que que você acha? Tô aqui à tua disposição, só quando você quiser, no momento que você achar, você conhece teu pessoal aí. Beleza, né? No Tem caso, 8 minutos, né? Que abriu a sala. sim, no caso, o pessoal aos poucos está entrando aí e tal, né? Mas assim, Primeiro, né? né? Pós-feriado de 5 dias, Isso. E todo assim, mundo tá no feriado ainda, né? com certeza, falando nisso, né? Tipo, no caso ali em Londrina, aqui hoje, no caso da cidade, estava bem pacata hoje. Quieto, 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 né? Hoje, né? No caso do pessoal, né? Voltando aí de São Paulo, Santa Catarina e também. É, Mas, né, gente, no caso ali iniciando hoje aí, né? No caso ali a nossa live número 1, né? Com certeza vamos ter muitas outras aí, né? Falar sobre tintas, texturas, novidades, tecnologia. Hoje tem um cara muito bom nisso também aí, né? Então, até para a gente se ajudar, né? Já é difícil não se ajudando, né? Então, é uma espécie de a gente se ajudar junto aí, né? Dúvidas, troca de experiências, né? troca de experiências ali. Então, pessoal, faz pouco tempo, né? Que a gente, daí no caso, ele abriu a sala, mas né, a gente vai tocar aí. Tá esse rapaz aí, né? Seu Fabiano Pollack, né? Ele é o gestor, sócio e fundador, né? E tem uma excelente bagagem com nanotecnologia, né? Produtos de, no caso ali, hidrofugância, né? No caso ali, hidrorrepelência. E nós estamos juntos aí, já vai fazer um ano, né, Fabiano? Das primeiras conversas, acho que até um pouco mais, né? Um pouco Né? mais, já vai para 1 ano e meio já. Isso, vai fazer no caso ali um ano e pouco, onde, né? No caso ali onde
nós tivemos, no caso ali, esse projeto, né, esse desafio que, né, graças a Deus, no caso ali, a gente está tomando, né, no caso ali, um corpo de pesquisa, um corpo sólido, né, de execução muito bacana aí, né, no caso ali, um mercado que ele, né, no caso de um mercado que vem expandindo bastante para esse tipo de pesquisa, nanotecnologia e toda essa situação. Deixa eu te perguntar, Fabiano, só para dar, no caso ali, uma, né, no caso ali, uma opinião sua sobre, no caso ali, essa parceria nossa, sobre, no caso ali, as pesquisas que a gente está fazendo junto. Você quis o quê? Desculpe. Tipo, no caso ali, uma opinião sua sobre, né, no caso ali, a parceria, né, Nano Rocha e, daí, no caso ali, RS Consultoria. E toda essa parte de pesquisa, né, todo esse sucesso que nós estamos tendo, né, na parte de compósitos, texturas, no caso ali a base de rocha, nanotecnologia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, né, o Rudi já fez uma breve apresentação. Meu nome é Fabiano Pollack. Eu passei 6 anos em estudos, né, de nanomateriais. Na verdade, são 10 anos, 6 em Toulouse, na França, e 3 anos em Bexbach, na Alemanha, indo e voltando, e se aperfeiçoando, e desenvolvendo, e depois tropicalizando esses materiais para o Brasil. Eu acho que muita gente já viu falar de nanotecnologia, mas até hoje, e acho que o Rudi também é prova disso, que ele tem 25 anos de mercado, mas até hoje eu nunca vi uma nanocaracterização de material feita no Brasil para o impermeabilizante com nanotecnologia. Né? O Rudi me conserte aí se eu estiver falando alguma coisa que não seja verdade. Né? Até o mercado fala, mas nada se comprova. E todo mundo quer falar que é nano, por quê? Porque em nano escala os materiais são muito melhores. Né? Trazendo aqui para o nosso assunto, sendo bem uma síntese, quanto mais apertada é a molécula, menor é, mais a tensão superficial ela causa. Então, à medida que se usam vários tipos de polímeros, né, desde um silicone normal até uma estrutura, uma nanomembrana, né, ela, quanto menor é a molécula agrupada, mais ela consegue causar tensão superficial, mais ela penetra no substrato da mineral, ou seja, ele não faz nunca forma uma película, e por ser tão fina, ela cria uma característica única, que é onde está vindo o cerne, que eu brinco do todo mal, que é, primeiro, desgaste, segundo, o desgaste por fricção, segundo, o desgaste do sol, do UV, né? A nanopartícula de dióxido de silício, né? Em escala nano, ela tem resistência ao UV, né? Um silicone já não tem. Ele amarela. Resina, que todos conhecem, não tem. Mas agora, com a tecnologia agregada urânio, que o mercado trabalha com TI, né? TiO2, em pouquíssimas fórmulas, né? Que é o dióxido de titânio, nós estamos no TiO4, tetrabutox de titânio, que é a última revolução em termos de materiais que aguentam o sol. Outro ponto, que esses materiais, a nanorocha, ela veio nascendo dos laudos que nós fomos colocando e ensaiando. Depois eu até passei já para o Rudi disponibilizar. Foram laudos muito significativos, né? Laudos que até os institutos como IPT, Falcão Bauer, Lenco, Lactec, nunca tinham se defrontado com laudos tão extensos, né? Laudos assim, com mais de 10 anos de intemperismo acelerado e nenhuma alteração, né?
laudos com permeabilidade a vapor d'água, né? Laudos de simulação de fissura, capilaridade. E foi uma coleção, né? Depois, com a chegada do Rude, ele propôs alguns outros testes, né? Testando ainda mais as nanomembranas. E acho que o Rude pode falar mais do que eu sobre isso, mas uma tinta convencional, né, que aguenta de 80, 90, 120 ciclos, né, uma de piso até especial, 200 ciclos. Hoje, para você ter uma ideia, a nanorocha, no teste ensaiado pelo próprio encomenda do Rude, pela Lenco, a próprio Instituto parou em 2.000 ciclos, né? Ou seja, ele está falando aproximadamente 1.000 ciclos, né? Então, são resultados que hoje a gente já está aí com um corpo científico de engenharia muito significativo, né? A consultoria do próprio Rude, né? Que ele está, acho que a cada dia que passa ele fica surpreso, né? Com a performance do material. E assim a gente está criando um novo produto que não é resina acrílica, não é cimentício, é a nanotecnologia, né, da impermeabilização, né, o mercado, como você fala, hidrofugante, porém, todo produto em escala nano, ele é hidro e óleo fugante, tá? Óleo repelente, né, também, e toda essas variabilidades e variedades de testes de alta resistência. Perfeito. Que aula aí. Então, pessoal, né, no caso do no caso ali ele falou sobre, né, no caso ali, daí no caso ali essa parte nano, essa parte bastante que ainda está, como eu posso explicar para vocês, tomando um corpo maior dentro do país, né? Então, querendo ou não, tem a parte toda padrão, né, toda convencional, né? Tem um mercado bem grande aí, mas toda a parte né, no caso ali os nanos, né, falando assim, vem ganhando muito espaço na questão muito, no caso ali assemelhada à questão de performance. E automaticamente o custo com o tempo vai se adequando também, né? Mas na questão de performance é uma questão muito, no caso ali além do que é o padrão, né? Como no caso ali o seu Fabiano falou ali, no teste de resistência, né, baseados, né, no caso ali as normas, padrões, né, no caso ali a BNT, no caso ali o produto parou, né, no caso ali o modelo de aplicação, ele parou em 2.000 ciclos, né, ou seja, tinha uma boa margem, ainda que a gente ainda está estudando até quando ele vai chegar, mas ele parou em 2.000 ciclos, né, então, se você for comparar ali, 20 vezes, né, maior do que a tinta mais nobre decorativa, né? Então ele parou só para a gente ter no caso ali uma base. Mais tarde ali eu vou, só para vocês verem, né? No caso ali a questão de laudos, números, né? No caso ali onde foi feito, é uma questão até para quem gosta de números, né? Para quem gosta de cálculos, é né? No caso ali alguns números bem bacanas ali, bem superiores, né? E toda essa parceria vem, né, no caso de um ano e pouco, né, no caso de uma pesquisa bem forte sobre, e automaticamente, quando nós fizemos, né, no caso ali essa parceria, pessoal, sobre, no caso ali, dois tipos de produto na época, né, automaticamente, no caso ali, a própria performance e as próprias ideias, né, dos químicos ali, no caso envolvidos, né, no caso ali, as pessoas, no caso envolvidas, automaticamente o mix de produto, ele já aumentou bastante.
de 2 já aumentou para 20. E a tendência é aumentar muito mais ainda. Por quê? Dessa versatilidade da nanotecnologia, né? Dessa, no caso de eficiência de adaptação, que você consegue fazer lendas, até situações padronizadas, tem a sua performance multiplicada, né? A estanqueidade, né, ela acabou saindo, a gente fez um teste para ver a permeabilidade Isso, e teve estanqueidade, né? isso mesmo. Então, isso aí não era nem esse o propósito. É, Só que o resultado foi maior do que muita manta. Nosso isso, produto, não tentamos fazer uma manta, né? isso mesmo. Então, foi colocando a experiência dele de anos e anos no mercado, falando, mas espera aí, cara, esse produto pode ser manta. Sim, Esse produto é isso, muito flexível. Esse produto tem uma aderência enorme, apesar de ter uma hidrofugância, né? Então, acho que o Rude, ele foi mostrando os caminhos de uma maneira comparativa, né? E o que a gente está comparando e trazendo, né, Rude? sim, isso mesmo. Agora, até partindo para um epóxi nano, então, partindo na verdade, para um produto muito mais interessante que a borracha líquida, né? Que nós já temos, Sim, que é a rocha líquida, a sim. textura de rocha líquida, com uma capacidade muito maior comparativa aos produtos que tem dentro do mercado, né? Então é uma é um passo evolutivo aí, vamos assim dizer, é, de uma ideia que nós tivemos lá atrás e que o Rude nos ajudou a dar escala, né? Agora estamos entrando, escalando os materiais, a produção, e o Rude tá aí, né, junto com a gente nesse processo. Como no caso ali o seu Fabiano falou ali, rocha, né? A ausência de pigmentos padrões, né? A ausência de pastas pigmentárias, né? Toda pigmentação ela é feita de forma natural, né? Essa pesquisa ela também é nova, é recente, né? E teve, no caso ali, o sucesso potencializado, multiplicado com a inserção da nanotecnologia. Por isso, né, tecnicamente, o nome nanorocha, né? Que hoje já é muito mais do que, né, no caso ali, a nanorocha em si, né, Fabiano? Sim, Tem pesquisas aí, né, no caso ali, rodando para no caso ali, as partes, no caso ali, hospitalares, versão, né, no caso ali, o mercado agro, né, que é um mercado gigantesco, né? silos, abertura de silos para resistência, né, interna, Né? externa. Toda a parte de pintura de que possui laudos de, né, no caso ali, água potável, de potabilidade, né, de todo, no caso ali, essa parte verde, né, toda essa parte verde. Ah, e é importante falar, pessoal, que no caso ali a Nano Rocha é uma das únicas empresas do Brasil que tem, no caso ali, toda parte, né, toda documentação, né, de, ESG. no caso ali SG, né, no caso ali ecologicamente correto, né. Então, E a primeira certificado B do Brasil, dentro do sim, nosso segmento. isso mesmo. Então, até no caso ali a junção e a oportunidade da R, né, no caso ali RS Consultoria, eu, né, particularmente, né, de poder fazer parte disso, de poder no caso de ajudar, de poder aprender, de poder, dentro dessas adaptações, vir com algumas demandas, no caso ali, específicas para o mercado também, né? Então, é um mercado que está, no caso ali, expandindo muito, né? E para quem não conhece, já já vai, no caso ali, ouvir falar, já já vai ver, no caso ali, as pesquisas rodando, né? Tem, tecnicamente, daí, no caso ali, a Prafat, né? No caso desse ano, né? Então, já é abordado também na própria, né? No caso ali, feiras, né? Padrões aí, a questão de nanotecnologia, né? Importações. Então, é uma área, né? Que ela vai expandir muito ainda, né? Ela vai expandir muito.
né? No caso ali, aditivos, polímeros e outras, né, situações que tecnicamente lá fora já tem uma já tem uma tecnologia já no caso ali avançada, né, comparado com a daqui, né? Certo? Deixa eu te perguntar, seu Fabiano, qual é, no caso ali, a sua experiência, né, no caso ali, a sua opinião, né, no caso ali, a parceria com a RS Consultoria, o que que você diz, o que que você, né, pensa? Basicamente é o que a gente acabou de conversar, né? O escalonamento trouxe vários desafios, né? Então, os materiais inicialmente eram bicomponentes, né? A nanotecnologia, a nanomassa, que eu digo, ela está incorporada no que a gente chama de teia elastomérica, né? É, é um material que ela é extremamente flexível, onde ele é misturado à rocha, e essa rocha, né, era feita um material composto na parede, numa telha, no piso. Então, com a vinda do Rude, nós conseguimos achar um ponto, né, que o material hoje, em vez dele ter que ser, né, ir num saco, numa teia, né, num balde com uma teia e num saco com o pó de rocha, ele já é feito, já está saindo hoje no balde com a mistura pronta. E isso, é claro, né, facilita para todo mundo, principalmente para quem aplica, né, para o invase, né, não minimiza erros. Então, esse daí foi um dos pontos que eu acho que a nossa parceria aí teve um grande avanço, né? Sim, né, no Claro, caso, e foi também pela, queira ou não queira, era algo novo para você, né? sim, Você fazer hoje basicamente 14 cores, né, sem pigmento, né? Porque acertar a cor com pigmento é uma coisa, né? Deu aham, diferença, aham, vai lá um pouquinho mais, um pouquinho menos, tira. Agora, quando que você faz 14 cores só com combinações de rochas moídas, né? E os elementos próprios para isso, o buraco é muito mais embaixo, né? E a gente conseguiu acertar aí sim, 14 básicas, que são 90% do que é usado dentro do mercado. sim, E, e agora, como você mesmo falou, a gente vai evoluindo a cada ponto, né, de desenvolvimento do nosso negócio. sim. E até é importante ressaltar, se você me autorizar, falar de algumas pesquisas, né, que a gente está, né, fazendo, né, ela é tão versátil e tão tecnológica que, no caso de alguns cases de sucesso de algumas marcas extremamente renomadas, né, de empresas de cubas e porcelanas de alto padrão, né, no caso de alguns clientes que a nanotecnologia ela converteu passivos, né, resíduos daí no caso ali ambientais, né, passivos daí no caso ali ambientais, se tornaram coachings de alta performance, né? Então assim, sobre, no caso ali essa mistura, né, de nano, ela vai muito além da própria rocha que a gente, né, está falando aqui, até para alguns cases de algumas marcas bem né, bastante conceituadas, famosas, né, de porcelana, de metais, de estilos, né, Madeira, de madeira, que a nanotecnologia, somada em alguns cases com a nanorocha, ela solucionou situações internas, né, situações internas de milhões de reais que estavam se perdendo sobre questão de, questão de fabricação, questão de defeitos em peças, questão de recuperação e, no caso ali, adequação ambiental de um passivo ambiental, que é um problema, que era um problema muito sério,
para uma solução de um coach de alta performance. Certo, Fabiano? Sim, É, exatamente. Ele também, os laudos de estanque de aderência e tração, né, foram surpreendentes, né? Até um material que consegue aderir tanto e ser tão hidrofugante, né, hidróleo-fugante. sim, Ele tem uma propriedade também que é onde a gente é referência no Brasil. Nós temos um Teflon que ele chega num ponto de ser anti-pichação. sim. Tem uma aquajet, só com jato de água você tira. Então é a primeira textura anti-pichação do Brasil. Né? É impressionante o resultado. Você consegue, da mesma maneira, não aderir adesivos, então você consegue fazer uma textura, uma parede, né, de um ponto comercial, ou recobrir o que for. A gente tem projetos de ponto de ônibus, né, que é muito pichado e muito adesivo, já com material, e é super fácil de fazer a limpeza. Né? Abas, né? Como a flexibilidade dela é extraordinária, conseguimos sucessos e vendas significativas para empresas que usaram elas em abas. E temos certeza que no longo prazo, né, no VUP, aí, na vida útil de projeto, Sim, nós temos uma solução realmente diferenciada de tudo que apareceu até hoje. perfeito. Então, Fabiano, eu acho que, né, no caso desse bate-papo, se tu, se tu para a gente fazer, né, no caso ali outras vezes, né, sobre, no caso ali, os novos avanços, novas pesquisas, né, até para a Uhum. gente deixar esse assunto quente, né, nanotecnologia, rochas líquidas, né, falar, né, no caso ali, os Se avanços. alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, a turma é tua, pode ficar à vontade aí, o que você precisar. Aqui a Michelle, né, falando sobre a combinação de nanotecnologia e rocha natural, né? Realmente o impacto ambiental foi, foi muito interessante, né? Esse selo que a gente recebeu inédito, né, na empresa, porque você acaba usando rochas que iam ser descartadas, né? Inclusive, Sim, estamos com um projeto muito grande, também sigiloso aí, não posso falar o nome da empresa, mas é um mármore e um granito feito no Brasil, que sobra muito pó, e nós estamos criando uma textura e uma tinta de mármore. com E certeza. mármore específico que o projeto aí já está em vias de encerramento, né? E vai Sim, ser algo que também ninguém havia pensado. sim, Então, mas depois acho que se pode também disponibilizar o Instagram da Nano Rocha, da Nano For You, né? For You é ok. uma empresa que já trabalha com nanotecnologia, que é a dona da Nano Rocha, e também faz vários outros produtos, linhas náuticas, é, automotivas, fabricamos muito produtos para muitas empresas grandes, é, inclusive algumas que eu posso falar, como a VAP, que é a maior empresa do mundo de limpeza, Sim, de máquinas de limpeza, né, hidrolavadoras, a própria Wonder, que é a maior distribuidora do Brasil, fazemos toda a linha deles, de químicos para construção civil. Nossos produtos para clientes, se usar textura ou pintura, são os produtos mais orgânicos, menos agressivos, para limpeza de pós-obra, né, para limpeza de fachadas, pisos. Então, é uma linha interessante, conceito inovador, que a gente está com a fábrica agora montada há 2 anos, né, mais ou menos na época que o Rudy chegou, e eu tenho aí 10 anos de Brasil, inclusive tropicalizando os produtos que eram de fora para funcionarem dentro do nosso clima. não, perfeito, perfeito. Teve uma pergunta aqui, Fabiano,
Zilda Souza, que ela pergunta aqui se o conceito de nanotecnologia consegue reduzir ou equalizar resina nas tintas standard, piso e tinta premium. Assim, como essa mistura, Zilda, já foi um sucesso, foi uma surpresa muito positiva na junção da rocha líquida para a nanorocha, né? Toda essa parte de nano, ela é bastante compatível com, no caso ali, as linhas padrões, né? Linhas convencionais, né? Chamamos assim. Respondendo sua pergunta, com certeza absoluta, nanotecnologia hoje, 2025, vem com muita força para, no caso ali, aumentar a performance, atender as normas quem não atende as normas, né? E automaticamente isso não quer dizer que o custo aumente. Muito pelo contrário. Dependendo do contexto da formulação, de, no caso das matérias-primas como um todo, ainda você tem redução de custo, né? Isso é o que vem, no caso, acontecendo, né? Mas, respondendo sua pergunta, sim, com certeza. Tem outras perguntas aqui, né, Fabiano? Né? Da dona Michele aqui, se a gente poderia compartilhar com esse novo produto, conseguiu evitar as rachaduras dos vasos sanitários desta empresa famosa. Itens que geravam esse prejuízo, né? Assim, tecnicamente falando, como no caso ali esse produto de nanotecnologia, toda essa linha nanotecnológica, né? Nanotecnológica tem funções muito versáteis. No caso dessa fábrica, tem tinha uma perca de 28 a 29% de toda produção diária. Ou seja, eram milhões por dia, né? Conforme no caso ali no caso ali essa versatilidade, toda essa surpresa até para a gente, né? Químico, técnico, no caso ali uma surpresa muito boa, né? Que aí você tem novas situações, novas perspectivas, né? O que esse produto ele conseguiu corrigir toda a imperfeição das falhas das peças através de alta aderência, alta resistência, né? Deixando a peça totalmente nova, como se ela saísse sem defeito nenhum, né? Então, nós fizemos lá, no caso de um modelo de aplicação, onde que boa parte das percas elas foram muito reduzidas. Só que tem um fato muito legal, a pesquisa ainda não está finalizada, tem muitas outras partes que a gente está conseguindo, no caso de avanços, né? E, e dentro dessa situação, por que a porcelana, né? Por que a superfície esmaltada? Sabemos que toda superfície esmaltada, porcelana, vidro, são materiais que a tensão superficial é muito alta, né? É difícil de ancoragem, né? Ou seja, materiais comuns, materiais padronizados, convencionais, infelizmente não tiveram a performance, no caso ali, adequada. Por isso da nanotecnologia, partículas muito, muito pequenas, onde tem uma ancoragem, e um poder de penetração em qualquer superfície que você imagine. Então, a gama de aplicação do produto, ela é muito grande, A muito gente já grande. transforma finas, né, de plástico em priscinas de rocha. Isso. E assim, pessoal, te falo mais. E tem áreas a ser, no caso ali, exploradas, que a gente ainda não tem bagagem técnica para falar aqui. De, de tanta versatilidade, de tanta performance. Metálicas anticorrosivas, principalmente, né? É o Sim, grande problema, isso, muito baixo, isso né? mesmo, E a né? pessoa deve estar imaginando, tá, mas quanto custa tudo isso, né? Deve estar pensando, meu, isso daí é legal, mas vai proteger
espaçonave, né, da NASA, o Sim, pior, o pior que não. Hoje nós temos custos entre tinta e materiais super resistentes, né? sim, O médio de 11 a R$ 45. sim. Perfeito, perfeito. Como Metro diz, quadrado, né? Então, são valores de mercado aí, não é nada fora do que, né? é o padrão de preço, né? Falando assim, né? De É, forma correta. para tanto desempenho, né? Não, com certeza, né? Tem outra pergunta aqui também. Como que vocês conseguiram pensar nesse produto para colar cerâmica? São matérias-primas com nanotecnologia? Sim, Você acabou de responder, né? Acabou de colocar aí a explanação sobre a aderência em nanopartículas, né? Em matérias muito pequenas que conseguem penetrar numa porosidade onde as pessoas sim, achavam que não existiam, né? Não é visível a olho nu. com certeza. E, e, e também a questão do produto, como ele é impermeável, ele se torna antibactericida por natureza, porque a água não se prolifera ali, né? Com certeza. Isso mesmo. O amigo falando proteger a espaçonave aí já é produto de outro mundo, né? Literalmente, mas não é nenhum PDI, não. Isso daí é só uma gozação, mas tá numa sala de galvanização, Aham, tá? É agora. é verdade. O Rude esteve nessa empresa, é a maior empresa de galvanização de aço, né? Se não for a maior do Brasil, do Sul, com certeza é. Com Está em certeza. Curitiba e ele está num ambiente muito, muito agressivo de ácido muriático, de ácido clorídrico, né? E está lá. Porque o conceito é relativamente simples, né? Sim, A sim, gente tem um material rocha. O que é mais duro que rocha? É que teve todo um conjunto, né? Tinha que ter aderência, hidrofugância, resistência com a rocha. A rocha, pessoal, por si só, vou dizer para vocês, é um material super complicado de lidar. sim, com Antes certeza. da muito higroscópico, chupa Hum, água assim, né? É difícil de ponto, mas fomos aí desdobrando, né, Rude? Até sim, chegar com no certeza. material tão fácil quanto uma textura acrílica. Não, com certeza. Não, só no caso ali agradecer, né? No caso ali a sua participação. Eu sei que tenho certeza que teremos aqui outras lives que, no caso, eu vou te convidar para fazer essa participação, porque, como nós sabemos, né? Semana que vem, né? No caso ali eu tô aí, né? Contigo aí, tomando café aí e Bora. fazendo mais pesquisas aí que o mercado não para, né? Não, não podemos parar. Com certeza terá outras, no caso ali, oportunidades para a gente até falar sobre, no caso ali, o avanço, né, de hoje, né, 22 de abril hoje, né, no caso ali, 8h15 da noite, a partir, né, no caso desse período, quais os avanços que nós, no caso ali, alcançamos, né, no caso ali, os cases, né, e toda essa situação. E, Acho que tem, eu não sei o que é slurry, que alguém perguntou se esse produto é slurry. no caso ali, o slurry é uma dispersão de cargas, né, já respondendo à pergunta, dá para ser inserido em qualquer tipo de material, na própria resina. Já tem algumas pesquisas aí até para potencializar resinas acrílicas, tá? Então, no caso ali, o slurry, conforme no caso ali a sua pergunta, com certeza absoluta, né? Ela consegue aumentar a performance do que você procura, né? No caso ali, o slurry, né? Se é absorção de água, se é, no caso ali, redução de absorção, né? No caso ali, encapsulamento, e outras situações que a nanotecnologia tem muitos tipos de performance. Então, assim, automaticamente ela entra, no caso ali, slurs, né? Outras situações também que, dentro do dia a dia das fábricas de tinta, ela é totalmente aplicável, tá? Totalmente, no caso ali, aplicável, respondendo a pergunta desse amigo nosso aí. Beleza.
certo? Seu Fabiano, no caso ali eu agradeço muito aí, no caso ali o tempo que você esteve aí, tá? No caso ali obrigado aí sobre, né, no caso ali essa parceria nossa, que já tem um tempo e eu tenho certeza que depender do trabalho a gente tem uma parceria de mais uns 15, 20 anos aí. Bora, vamos pra frente. Contar a Beleza? história aí. Certo? Fazer história. Beleza. Abraço pra todo mundo aí. Certinho. Valeu. Até Valeu, a cara. próxima. Falou, tchau. Meu, tem um cliente meu que. Fala, galera. Então, a participação aí no caso ali do, né, no caso do seu Fabiano, que é uma parceria que, né, nós temos aí desde 2023, né? E no caso ali a visão dele, né, no caso ali a parte, né, sobre, daí no caso ali os nanocompósitos e toda essa parte. E no caso ali nós, né, no caso ali a equipe, né, daí no caso ali a RS Consultoria com toda a bagagem de mercado, né, conseguiu associar, conseguiu potencializar, né, conseguiu desenvolver alguns produtos diferentes, né, de altíssima performance, né, é bem diferente, né, em questão de, em questão de composição química, composição de performance, do que o mercado já está acostumado, né, porém a aplicabilidade ela se torna muito semelhante, né? Texturas de outro nível de performance, né? Tintas, né? Então, o que eu convido vocês, né, a, a gente se ajudar, a gente fazer uma troca de, no caso, de experiências, vitórias, fracassos, que é importante, né? É o que diz fracasso, você nunca perde, né? Ou você ganha ou você aprende, né? Então, assim, para a gente se ajudar dentro no caso dessa situação, né, dentro desse ramo que é muito grande, tem mercado para muitos, né? Pela RS Consultoria, a gente está preparando alguns assuntos, algumas, no caso de abordagens, algumas orientações específicas para, no caso de acerto de cor, formulação, adaptação de formulação, com nanotecnologia, tá, gente? Com nanotecnologia, certo? Então, assim, tem muita coisa bacana chegando aí. Mas aproveitando aqui, eu quero, no caso, enfatizar, né, no caso de uma parceria bem bacana aqui, tá? No caso, em parceria, RS Consultoria, com uma empresa de, né, no caso ali, uma importadora e fornecedora de matérias-primas, né? Essa empresa desenvolveu, em parceria com a RS Consultoria, uma lista de fórmulas prontas, testadas, normatizadas e validadas por várias empresas, inclusive pelo seu Fabiano ali, né? Testamos várias situações ali também, né? Então, são cases, né, que trazem muito sucesso. Porém, tem algumas dicas, algumas regrinhas, né, podemos falar assim, que eu vou explicar o passo a passo, tá? Como que funciona, no caso, ele adquirir um ou mais fórmulas prontas com todas essas vantagens que eu acabei de te falar. São mais de 200 fórmulas, tá, gente? São mais de 200. Massas e complementos, tintas decorativas, fosco, semibrilho, texturas especiais, certo? Texturas especiais, cimento queimado, piso full G, que é uma bagagem muito grande, né, que está chegando agora com força. Toda a linha de produtos elastoméricos, emborrachados, mantas líquidas, borrachas líquidas, base água e solvente, esmaltes epoxídicos, PUs, tintas viárias, toda a linha anticorrosiva, base água e solvente. Então, é uma gama muito grande, né? Se eu falar aqui, no caso, eu vou ficar bastante tempo aqui, né, falando aqui. Então, assim, ó, essa lista ela vai ser aberta, ela vai ser fornecida amanhã, tá? Mais de 200 fórmulas. Aí você escolhe.
né, escolhe, qual fórmula que você, né, quer, deseja, busca, né? Por quê? No caso de otimizando, equalizando, reduzindo custos de pesquisa, né? Querendo ou não, são fórmulas já testadas, né? Já validadas, né? E qual é o processo que vai ser feito? Etapa um: toda a equipe do mestre das fórmulas vai enviar uma lista completa das formulações disponíveis nesta ação especial de aniversário, 41 anos, né? Então, é uma, no caso de uma campanha extremamente pontual, única, específica, tá? Você no caso ali analisa, desculpa, você separa e lista quais fórmulas você deseja adquirir, certo? E todos esses custos virão com 50% de desconto até o dia 27, do dia 23, né, amanhã, até o dia 27. Então, não vamos dormir no ponto, tá? Não vamos dormir no ponto. Hoje já teve uma procura absurda, absurda, né? Então, assim, no caso ali, os valores serão, no caso ali, enviados, né, com 50% de desconto, e as formas de pagamento são, né, boleto ou cartão de crédito em até 12 vezes. Após a sua escolha, a equipe do mestre das fórmulas vai enviar uma ficha cadastral para fazer o preenchimento, né? No caso é algo muito no caso é algo muito seguro, controlado sobre os dados da sua empresa e os seus dados. Em seguida, você receberá um contrato oficial via plataforma para ter mais segurança ainda, certo? Com todas as informações do comprador, vendedor e no caso de um termo, né, muito específico dizendo que as formas são de propriedade da RS Consultoria em parceria com o mestre, né, das formas, e o uso será exclusivo e individual do comprador, tá? É proibido a revenda, reprodução, comercialização, distribuição ou qualquer uso indevido, tá? Tem que ter muita atenção nisso. Após o contrato assinado digitalmente de forma legal, enviaremos o link de pagamento para a finalização da compra, tá? Após o pagamento, você terá acesso imediato à plataforma no caso ali, você terá acesso imediato, daí no caso ali, a plataforma, que vai ter login, vai ter senha para você acessar e baixar todas as formas, tá? E você vai ter acesso a assistir todas as aulas explicativas, tá? Todas, certo? Você vai poder, no caso ali, acessar a todos os materiais complementares que vão te ajudar na execução da sua, né, da fórmula, na adaptação, né? E tudo isso com a segurança e o aval da RS Consultoria, certo? Graças a Deus, a gente atende e já atendeu mais de 70 fábricas, certo? Lembrando, todas as fórmulas são registradas, com todos os direitos autorais, né? No caso ali, para que fique bem claro. Lembrando, após aquisição da sua planilha, da sua fórmula pessoal, tem um suporte gratuito de 7 dias pela RS Consultoria para tirar todas as dúvidas, para te, no caso ali, orientar corpo a corpo, tá? Corpo a corpo, para você desenvolver e da melhor forma possível, tirar todas as dúvidas para que você atinja a melhor performance possível, tá? Tem alguma dúvida, pessoal? Algum... Deixa eu só correr aqui Deixa eu só correr aqui ver se tem mais alguma. Aqui não tem, né? Nenhuma pergunta aqui. Certo. Tem uma pergunta aqui, gente. Se a gente pensa em desenvolver
um produto para resolver o problema do porta-ilha, que é o único terminal específico para escoamento de sal. Olha, nesse momento, com no caso do avanço até a versatilidade dessas linhas nano, tem outros assuntos, eu não vou dizer similares, mas eu vou dizer assuntos únicos, né? Que por contrato de ética eu não posso, né? Entrar, entrar em detalhes, né? Porque já envolve contratos, empresas e outras situações que a gente não consegue. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tem desenvolvimento muito específicos, né? Muito específicos para várias linhas. Madeira, sobre resinas, né? Fornecedores de resinas, né? No caso de aditivação de linhas industriais, padrão Petrobras e no caso entre outras, tá? Certo? Tem outra pergunta se o slurry pode ser uma pasta de cimento na construção civil. Geralmente na construção civil a parte cimentícia ela é uma mistura seca, né? Ou uma mistura seca bicomponente, né? No caso ali, o slurry é muito usado na parte de tintas, né? Que é uma dispersão de cargas, né? Dispersão de titânio, de kaolins, ou mistura de cargas, né? Toda essa parte de nanocompósitos, né? Ela traz benefícios, e benefícios muito, no caso, importantes. Até potencialidades, compatibilidades em matérias-primas convencionais que o mercado de tintas está careca de saber. Resinas acrílicas, resinas elastoméricas, aditivos, né? Aqui até tem um senhor, no caso de André aqui. Nossa, cara, eu conheço no caso de André há 12 anos, né, André? Acho que por volta disso, né? Nós fizemos, né, no caso de uma consultoria lá, né, no caso de um André, sobre, né, tintas decorativas lá. No caso no caso de uma grande oportunidade, né, para a gente também, no caso de aprender. Uma bagagem muito interessante, né? No caso ele é o gestor, né, sócio dono, né, da empresa, mas ele tem uma bagagem técnica muito bacana também, certo? Valeu, André. Certo. Tem algumas outras mensagens aqui, né? Então, assim, gente, se vocês estiverem qualquer dúvida, tem o canal, tem no caso do WhatsApp, tem o Instagram da RS Consultoria, né? Que vocês podem, no caso de acessar lá, ter acesso direto com a gente. E eu só reitero o que eu já falei aqui, né? No caso do que o Fabiano também participou aqui, né? No, toda esta, todo este modelo, toda essa abordagem que a RS Consultoria está fazendo, né? De pesquisa e desenvolvimento, e parceria com algumas empresas também que têm uma modernidade já no seu DNA, que é somar experiências, né? Para que a gente encontre soluções. Porque problema todo dia vai ter. Problema todo dia tem. E vai ter. Vai ter amanhã, vai ter quinta-feira, semana que vem vai ter. E automaticamente, né, até o Fabiano está online aqui, né, até, né, no caso, ele é um dos cursos, é uma das orientações que a gente vai lançar pela plataforma, que é toda a capacitação de formuladores. Semana retrasada, nós, né, tínhamos, né, no caso de uma vaga lá na Nano, né, na Nano, né, de uma pessoa, né, de uma vaga,
E daí, no caso ali, eu lembrei de uma pessoa, né? Que eu já tinha feito, né? No caso de alguns trabalhos 2 anos atrás, né? E essa pessoa estava fora do mercado de tinta fazia 2 anos e pouco, né? Até é um case que a gente vai mostrar daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, né? E daí a gente, né, fez no caso ali esse link junto, né, no caso ali, daí no caso ali é o Fabiano, né, junto, daí no caso ali a Nano Rocha. Nós fizemos toda a parte da recapacitação, porque, né, no caso dessa pessoa já tem uma bagagem de, né, 10 a 12 anos, então fazia um pouco tempo que ela estava fora. E a gente fez essa ponte. O que eu posso dizer para vocês? Em questão salarial, essa pessoa, né, no caso ali, esse profissional, ganhava X, e através dessa ponte, e através até de toda a valorização que a Nano Rocha fez nesse modelo, ela voltou para o ramo e hoje ela está ganhando X mais 3. E num projeto que eu, tecnicamente, eu posso falar que ainda está no início, tem muito a expandir. Então, esse X mais 3 é um número inicial quantitativo, certo? Tem uma pergunta aqui da dona Zilda Ulsa, segunda pergunta dela, se tem fórmula para bloqueador de umidade para rodapé. Tem sim, temos sim. Temos essa formulação, que quando eu falo temos, é essa parceria com o mestre das fórmulas, tá? Temos toda essa parte de, né, bloqueador de umidade, parte seca, parte pastosa e também parte líquida também, tá? Tem uma pergunta aqui no caso interessante. Se outras fórmulas podem ser adquiridas sem ser as que não estão disponibilizadas. Sim, como já aconteceu hoje. Teve algumas perguntas, algumas buscas, né? Algumas pesquisas pontuais, que aí já aborda, né? Ela já abraça muita parte da RS Consultoria, né? Pesquisas, formulações que não estão, não tem por enquanto formulações prontas, né? Mas pela RS Consultoria a gente consegue desenvolver algo específico para muitas aplicações, customizações, né? Falando assim, do que você precisa para alguma demanda, né? Especial que tu tens. Tem uma pergunta do Faísca Pintor. Você tem algum preço para entrar na plataforma? Não, totalmente gratuito. Tanto na plataforma né, toda a parte, no caso de RS Consultoria, né? Toda a parte do Mestre das Fórmulas também, que é uma parceria no desenvolvimento dessas, né, fórmulas, tá? E convido a vocês também a acessar o Instagram da Nano Rocha também, que tem muita coisa legal lá. Tem muitos cases lá, né? Que o pessoal lá é bem forte no marketing também, é muito interessante lá, né? Certo? Não tem preço nenhum, não tem. Além disso, o que eu posso antecipar pelo, pelo que eu acompanho, né? A parte do Mestre das Fórmulas, todo mês, ou quase todas as semanas, tem algumas oportunidades de ocasião, falando assim de uma forma, né, direta, que são compras de matéria-prima por oportunidade, né, que tem, no caso de alguns valores, 20, 30, 40, até 50% abaixo do mercado, que são importações especiais, situações especiais de compra, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o mestre das fórmulas que eles explicam. Fórmula, fora todo fornecimento padrão, como qualquer outra, no caso de indústria, fornecedora de matérias-primas, tá? Então, assim, que fique claro, gente, a gente está aqui para trocar experiências, fazer junções, como nesse caso, né, no caso do Danano, né, que tinha, no caso dessa vaga, daí no caso de aberto,
Assim, vira e mexe, o pessoal me procura, não assim que fica, né? Sim, que fique muito claro. A RS Consultoria não é agência, não é no caso de uma agência no caso de emprego, tá? Não é agência de emprego. Eu só estou dizendo alguns cases que a plataforma ela consegue, no caso de unir situações, né? No caso de unir situações. E no caso eu fico muito contente, né? Dessas junções, no caso de uniões, no caso de ajudar pessoas, né? No caso de ajudar pessoas e assim automaticamente atrás de cada homem, mulher tem uma família, né? Então automaticamente você está aumentando, né? No caso a corrente, né? Porque todo mundo precisa de ajuda, né? Hoje você ajuda, amanhã você precisa da ajuda. Gente, no caso do tempo que, né? No caso ali no caso ali toda a questão de informação que eu tinha para passar, né? Tanto pela parceria como no caso do Fabiano, né? No caso de outros parceiros vão participar, né? No caso de aqui também, com outros nichos de aplicação, né? Tintas epoxídicas, padrões, PUs, né? E toda essa bagagem assim, tá bom? Qualquer dúvida, só entrar lá e chamar, que a gente está disposto a estabelecer o máximo de pontos possíveis, tá? Perdão por alguma palavra aqui, que eu estou também, né, tecnicamente, né, um pouco de vergonha, né? Faz parte. Mas no caso ali eu encerro, daí no caso ali essa participação, né? No caso ali agradecendo vocês, agradecendo ao Fabiano, né? E com certeza vamos ter aqui no caso ali outros parceiros aqui, né? No caso ali outros Fabianos, né? Falando assim, né? Pedro, Dani, né? E outras situações ali. Então, qualquer dúvida que vocês não lembrem agora, nesse momento, vocês podem chamar lá. E o que a RS, se você quiser montar a fábrica, RS, ela é especialista do começo ao fim do que você necessita. Pesquisa e desenvolvimento de fórmulas MISC, né? Redução de custo, desenvolvimento de fornecedores, produtos customizados. Eu quero fazer uma tinta branca com, né? Que no caso de uma bolinha lá no meio é rosa. Temos capacidade para fazer isso também, tá? Então, no caso de abraço a todos, uma ótima noite, tá? E estamos aí. Valeu, pessoal.